Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Jovem Também Investe. Você sabia que é possível receber renda todo mês, mesmo sem comprar um apartamento ou uma casa? Mas existe um problema, nem todo fundo imobiliário é bom, tem qualidade. Hoje eu vou te mostrar como encontrar os melhores fundos imobiliários. Já se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com todos os seus amigos e familiares para mais pessoas poderem aprender. Rapidamente, eu vou explicar o que são fundos imobiliários, mas já tem um vídeo aqui no canal onde eu explico com mais detalhes. Eu vou deixar aqui o card para você assistir, caso você não tenha visto ainda. Lembrando sempre que aqui é um canal de educação financeira, onde eu mostro como encontrar, onde encontrar, a melhor forma de analisar, mas de nenhuma forma eu estou indicando nenhum tipo de investimento, ok? Os fundos imobiliários, que também são conhecidos como FIs, eles são fundos que investem em vários imóveis, shoppings, galpões logísticos, renda urbana, que são essas lojas de supermercado, hospitais. Tem vários tipos de investimentos que eles fazem. Eles compram, essas empresas compram vários imóveis e alugam para outras empresas também, de grande porte, empresas importantes. Eu vou mostrar na tela do computador alguns exemplos, Lembrando que não é uma indicação para comprar aquele fundo, eu vou exemplificar e mostrar como eles funcionam. O primeiro critério para você escolher os seus fundos imobiliários é saber que tipo de fundo, o que eles fazem, como eles trabalham. Assim, os principais são fundo de tijolo, fundo de papel e fundo híbrido. Os fundos de tijolo são aqueles que o nome já diz, tem algum tipo de construção, algo já construído. É um tijolo, que tem tijolo. Shopping, galpão logístico, renda urbana, que é uma loja. Você vai lá no supermercado, por exemplo, você vai no Pão de Açúcar, no Açaí, no Carrefour, fala o nome de todo mundo para não dizer que eu estou fazendo propaganda de ninguém, Rede Litoral, sei lá, quaisquer que sejam, Grupo Mateus, qual é o mercado que tenha na sua região? Ele está dentro de um imóvel, dentro de alguma loja, que a gente chama de loja, um galpão. O shopping é um prédio, normalmente, que é construído. Tudo isso é feito com tijolo. Então, fundo de tijolo, você já entende que é algo que tem uma construção. Os fundos de papel são fundos que investem em empréstimo para construir esses outros imóveis, que investem em construção de prédio de moradia, São fundos que ganham dinheiro com os juros dos empréstimos. Então, ele não tem nada construído, por isso que se chama papel, porque ele são contratos, que você faz. Você empresta o dinheiro, tem um contrato, aí você coloca uns juros em cima do valor que você emprestou e você recebe esse dinheiro de volta. Parte dele é o dinheiro que você emprestou e parte é os juros. É desses juros que é retirado o valor que a gente recebe. E os fundos híbridos é uma mistura. Tem alguns fundos imobiliários que eles tanto têm alguns imóveis como eles emprestam dinheiro. Ou alguns são de tijolo, porém tem galpão logístico e renda urbana, certo? Então ele é um fundo híbrido, ele tem algumas coisas misturadas. As pessoas normalmente no início tendem a investir mais em fundos de tijolo porque é mais fácil de entender. Você já tem ali o imóvel, você já tem a representação do que você está investindo. E é fácil entender porque você ganha dinheiro recebendo o aluguel desses locadores, por exemplo. O Mercado Livre aluga um galpão logístico, ele paga aluguel para um determinado fundo que é dono daquele galpão. Então você recebe parte desse aluguel. É mais fácil, É um fundo mais simples de se entender como ele funciona. Mas, com o passar do tempo, com o seu estudo, conhecimento, você se desenvolvendo, você vai perceber que não é tão difícil entender os outros também. E é muito importante a diversificação, Porque em momentos como, por exemplo, a taxa Selic alta, os fundos de papel pagam mais. Quando diminui, os fundos de tijolo se valorizam e conseguem alugar mais, tem o reajuste dos imóveis, dos valores do patrimônio dos imóveis, o reajuste dos aluguéis, e aí você consegue ter um pouco mais de ganho com esses fundos. Então é muito bom ter os dois para ter um bom equilíbrio, para que você não diminua
a sua renda tanto quando tiver essas alterações de mercado. O segundo critério é a qualidade dos imóveis. Se eles são bem localizados, qual é a qualidade dos inquilinos, que são as pessoas que alugam esses imóveis, se são imóveis bons, bem cuidados, né, modernos, se são imóveis que passam por reforma, né, que estão sempre bem avaliados, que estão sempre bem cuidados. Os imóveis, quando eles são bem cuidados, eles tendem a ter os aluguéis por mais tempo, mais pessoas têm interesse em alugar. A localização é muito importante também. Quanto mais perto dos centros comerciais, nos galpões, por exemplo, estão, eles ganham mais velocidade nas entregas, né? Mais perto de rodovias com melhores acessos, para chegar mais rápido nos galpões menores de distribuição. Então, a localização é uma coisa muito importante, principalmente quando se trata de logística. Renda urbana também, a facilidade das pessoas chegarem nos comércios, nos mercados. Então, é preciso analisar essas coisas. E aí, como que a gente pode fazer isso? Eu vou aqui para a tela do computador para dar um exemplo para você. Eu uso sempre, costumo dizer para vocês, o Investidor 10. É um site, né, que ele me ajuda, eu faço todo mês o Investindo Minha Mesada, e eu sempre coloco aqui o investimento que eu faço no banco, porque ele te ajuda a consolidar as coisas que você investe, te mostrar como está indo a sua carteira, a rentabilidade, os ativos que você colocou mais, que você colocou menos, ajuda muito na banda de desbalanceamento, que tem um vídeo aqui que eu já expliquei o que significa, né? Para você ver quando tem um ativo maior quantidade, você precisa comprar outro, né? Ele te ajuda a mostrar os valores, quanto estão custando os ativos que você tem. O Investidor 10 é um site muito bacana, muito bom, eu uso bastante. E nele que eu vou mostrar agora para você, como que você analisa esses pontos que eu já falei. A quantidade de imóveis, onde eles estão localizados. Então vamos aqui para o Investidor 10. Eu venho aqui em FIs, certo? Eu vou clicar em qualquer um aqui, vou colocar aqui, fundos de tijolo. Ele vai me dar as opções aqui, eu vou clicar no primeiro, tá? É só para critério de aprendizado, não estou indicando nada, é só para mostrar aqui na tela como a gente vai verificar os imóveis que ele tem. Então a gente vai rodar aqui para baixo, tá? Aqui é uma forma simplificada de análise, tá? O ideal é sempre a gente entrar no relatório gerencial, ler todo ele e entender, tá ok? Aqui é uma forma simples, reduzida, de como identificar os melhores fundos, tá? Então a gente vai rodar lá para baixo para analisar aqueles pontos que eu falei até agora. Vamos lá. Aqui, estratégia de composição. O HGLG atua em foco em galpões logísticos industriais, gerido pela Pátria Investimentos, que é o nome da empresa que cuida. O portfólio é composto por mais de 30 ativos, distribuídos em 7 estados. Alguns dos ativos imobiliários que compõem ou já compuseram o portfólio do fundo incluem Guarulhos, Porto Canoa no Espírito Santo, Betim, Minas Gerais, São Paulo, tá vendo? Itupeva, São Carlos, Ribeirão Preto, Cone, Pernambuco, Extrema, Minas Gerais, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Aqui tem um gráfico que fica mais fácil de identificar onde eles estão, os locais. Aqui tem os nomes dos galpões. Tem mais de 30. E eu vou entrar aqui no relatório gerencial para mostrar para vocês que aqui tem as fotos. Aqui são os ativos, os nomes, a classe, que tá vendo? Todo AAA, duplo A, só tem 2, que é um A, mas significa que são todos de excelente qualidade. O A representa aquele de alto nível, 2 é maior ainda e 3 então é o que tem de melhor, né? Tem aqui algumas fotos mostrando o tamanho dos galpões, dá para ver como eles são bastante grandes. Aqui também,
outros. Aqui nessa tela que eu vou mostrar agora, está representando os locais na bandeirinha do Brasil, né, para você verificar de forma mais fácil onde eles estão. Nessa tela de baixo tem o tipo de trabalho que faz cada inquilino: e-commerce, logística, automotivo, varejista, saúde, engenharia eletrônica e outros. E do lado tem o gráfico de para quem é que está alugado. Então tem Mercado Livre, Volkswagen, Shopee, Electrolux, Decathlon, Kremer, Raia Drogasil e outros. Você percebe que são inquilinos extremamente conhecidos, de grande tempo no mercado. Então é um fundo imobiliário que você pode ver que ele tem uma grande qualidade de inquilinos, de quantidade de imóveis. Então por aí você já vê, que já começa a entender que ele é provavelmente um bom fundo imobiliário para ser investido, certo? É um dos tópicos que você precisa analisar antes de começar a investir. O terceiro critério se chama vacância. A vacância significa quando o imóvel está desalugado, quando não tem ninguém lá dentro do imóvel para pagar aluguel. E isso faz com que os fundos tenham menos dinheiro para pagar para os cotistas, né? A gente recebe menos renda. Então é algo que também é importante você analisar no fundo. Eu vou mostrar nesse mesmo relatório que existe essa informação. Mais uma vez, vamos voltar aqui para a tela do computador. Nessa parte da tela, que é logo em sequência onde tem aqui os inquilinos que eu mostrei, você vai ver aqui que tem histórico de vacância. Em algum momento, né, ele foi um pouco mais alto, tinha 6% ali de vacância física, certo? Hoje está em torno de 3%. Para um fundo que tem mais de 30 imóveis, representa muito pouco. E a vacância financeira, de 2,4%, significa a vacância financeira é que alguém ficou devendo um aluguel ou outro, né, alguma coisa que alguém deixou de pagar. Mas você vê que também são somente 2%. Sempre algo que dá para ser conversado, resolvido de forma tranquila e amigável. Todo imóvel, todo fundo imobiliário, normalmente tem alguma vacância, né? Às vezes é um inquilino que saiu e ainda está em processo para alugar para outro. Às vezes é um imóvel que o fundo comprou, então ele acabou de comprar, ainda não deu tempo de alugar. Tem várias possibilidades que podem acontecer. Shopping, por exemplo, é comum ter vacância porque eles sempre deixam propositalmente parte das lojas desalugadas. Para quê? Para alugar para eventos, para datas específicas como Natal, Carnaval, né? Uma feira de exposição, um evento de anime, por exemplo. Eles precisam ter um espaço vazio para poder alugar nessas datas específicas. Então, ter a vacância não significa algo ruim, significa muitas vezes algo necessário. O que não pode ter uma vacância muito alta. Eu tenho 5 imóveis e tenho 3 desalugados. Isso é ruim. É muito importante você perceber também, por exemplo, um fundo imobiliário que tem apenas um imóvel. Ou seja, se aquele inquilino que está lá sair, acabou, não tem renda, né? Porque não está alugado para ninguém. Então, quanto maior a quantidade de imóveis desse fundo, é muito importante porque maior é a possibilidade de você receber renda e mais alta é essa renda. O quarto critério é a diversificação, que eu já falei anteriormente. Quanto maior a quantidade de imóveis em boas regiões, bons inquilinos, né, melhor é, porque é maior a garantia de receber e de você ter a renda todo mês, do valor dos seus dividendos não diminuir. Então é muito importante analisar, verificar o fundo e saber que tipo de inquilino ele tem, onde ele está, quantos são. Não dá para você simplesmente ver uma dica aí na internet, ou esse aqui está pagando bastante, mas está pagando bastante por quê? Muitas vezes está pagando bastante porque ele é altamente arriscado, porque tem poucos imóveis ou porque tem inquilinos que às vezes não pagam muito bem, e aí assim, até quando esse fundo vai pagar esse valor? Porque a chance de dar errado é muito grande. Então, a gente às vezes recebe um pouco menor o valor do dividendo, porém é um valor constante e seguro, que vai te manter uma sequência, uma frequência
aí muito provavelmente para a sua vida toda. O outro critério é o dividendo, é o pagamento desses dividendos. Você tem que verificar se ele paga todo mês, se é recorrente, né? Se é um valor estável, se o fundo não tem muita oscilação, se tem oscilação, por que dessa oscilação, certo? Para você poder ter uma renda mensal constante, que você consiga pagar suas contas, né? Ter uma renda extra ou até mesmo uma renda fixa, que seja essa sua renda principal, dependendo da forma como você investe. Só que perceba, o pagamento passado não garante pagamento futuro, mas ele te dá maior segurança, né? Ele te dá um histórico de que é um fundo que trabalha bem, que investe bem, que tem uma consistência, né? E aí, assim, para que aconteça alguma coisa ruim, precisa acontecer alguma coisa muito grave, né? No mundo ou no país, precisa que alguma coisa muito... Tem que acontecer uma desgraça mesmo, certo? Mas pense sempre que não é uma garantia, tá? Então a gente vai também olhar aqui o histórico de dividendos desse ativo que eu abri para vocês, desse fundo imobiliário. Voltando aqui para a tela do computador, eu vou voltar aqui no site do Investidor 10, a gente vai vir aqui para cima. Até aqui também já tinha o histórico de vacância, como você pode ver, é que eu gosto de abrir o relatório gerencial para vocês entenderem que é importante ler ele inteiro porque ele tem mais detalhes, tá? Mas você pode ver que aqui mesmo no Investidor 10 tem aqui, ó, histórico de vacância, ocupação e a vacância, ó, praticamente todo ocupado, com a quantidade de imóveis que eles têm. O percentual que está vago é muito pequeno. Aí aqui para cima a gente vai conseguir ver o histórico de dividendos. Eu acho que aqui para cima, é isso mesmo, aqui. HGLG dividendos, tá? Os últimos 12 meses, vê como ele é retinho, igualzinho. Ele paga aí 1,10 por mês de cota, certo? Já vem pagando isso durante um ano, na verdade já tem mais de um ano, né? Ele já vem pagando esse valor há muito tempo. Aqui embaixo mostra a data com, que é a data limite para que você tenha esse ativo na sua carteira, e a data de pagamento. Ele costuma pagar aqui, ó, mais ou menos na segunda quinzena, né? Dia 12 até dia 15 aproximadamente, é a data em que ele paga. Então você vê que é um valor recorrente, estável, e com a data prevista aproximadamente para o dia 15 de cada mês, né? Já conta aí mais ou menos o dia 15, que aí você não se antecipa e de repente não cai no dia 12, no dia 13, e você fica, ai meu Deus, não caiu ainda. Então, quando a gente trabalha com investimentos, a gente precisa ser bastante organizado. Por isso o começo é muito importante. Você começa com uma caixinha, algo mais simples, cofrinho lá do banco, porque você cria uma rotina, você aprende as datas, você começa a entender que você precisa de ser constante e paciente, né? E aí você se organiza suas contas para aquela data específica que você vai ter já todos os pagamentos dos seus dividendos. Entenda que nem todos pagam nessa data, alguns pagam no começo do mês e alguns pagam no fim. Então o ideal é que quando você for se organizar para viver disso, você primeiro receba esses dividendos, para que depois você deixe de ter outra renda, para começar a pagar as contas do mês seguinte com os dividendos do mês anterior. Precisa ter organização, precisa ser controlado, e o tempo, a experiência vai te trazer tudo isso. Mais uma vez eu vou lembrar vocês que isso não é uma indicação de investimento, é somente uma forma de você aprender, de saber como identificar a melhor forma de encontrar os melhores fundos, certo? O Investidor 10 tem muita informação, ele te proporciona entrar no relatório gerencial, só que você tem que ler, tem que entender, tem que estudar. Não dá para pegar dica e só porque alguém disse que é bom sair investindo. Vou falar a verdade, eu já fiz isso e me arrependi. Tive que vender o ativo com prejuízo, comprar um ativo bom e depois que eu li identifiquei, para assim poder ter lucro. E se você quer aprender mais sobre fundos imobiliários, sobre investimentos, sobre educação financeira,
Já se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com mais pessoas para ajudar o canal a crescer, atingir mais gente, para ter mais conhecimento. E me conta aqui nos comentários, você já investe em fundos imobiliários? Conhecia? Está conhecendo aqui a partir do canal? Conta para mim, comenta no vídeo que eu vou te dar uma resposta. Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar que eu respondo também. Sou eu mesmo que respondo a todas as perguntas, ok? E a mensagem do vídeo de hoje fica em Salmos 34:8. Provem e vejam como o Senhor é bom. Feliz é quem nele se refugia. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.